sejam bem-vindos ao Economia SC Podcast, uma iniciativa do Economia SC com o Centro de Inovação e Instituto Gene. Eu sou Ana Paula Dalca, sou fundadora do portal e host do podcast. E hoje a gente recebe, no nosso terceiro episódio, Jorge Krieger, prefeito de Timbó e presidente da ANVE. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana Paula. É um prazer poder estar aqui nessa terceira edição, participando dessa troca de informações, dessa conversa, né, tratando também da inovação aqui na região do Vale Europeu. Então tá, eu vou ler a pergunta porque tem muito dado, tá? Com quase 50 mil habitantes, de acordo com o IBGE, Timbó vem se desenvolvendo na sua autonomia, né, desde a sua emancipação de Blumenau em 1934. Desde lá, diversas empresas com sede na cidade se destacam a nível nacional, né? E como Timbó, no âmbito público, vem desenvolvendo e incentivando o empreendedorismo por lá? Olha, a gente sempre faz questão, Ana Paula, de mencionar que o timboense ele tem o DNA do empreendedorismo na veia. Acredito que muito disso é por conta da herança cultural, né, trazida pelos nossos antepassados, que fez com que várias dessas pessoas que aqui chegaram e através das gerações subsequentes também pudessem efetivar e criar empresas genuinamente timboenses e que hoje são referências nacionais e internacionais, né? E outras também que vieram pela qualidade da mão de obra qualificada também, e escolheram Timbó para se instalar, né, para progredir também, para desenvolver o seu produto. Então a gente fica muito feliz hoje em dizer que Timbó é uma cidade com característica industrial, né, com um comércio forte, com uma prestação de serviços cada vez mais numa crescente. E assim como a característica do DNA do empreendedorismo é forte, cada vez mais a gente tem que também buscar incentivar, né, a cultura da inovação, que é cada vez mais presente no dia a dia, né, das empresas, das pessoas, né, no modo geral, estão cada vez mais conectadas, e as empresas também cada vez mais buscar esse aprimoramento de trazer a inovação, a tecnologia para dentro das suas empresas para entregar um produto de cada vez mais qualidade, né, para os seus clientes, né, para quem ela produz, né, na cadeia produtiva, respeitando a autonomia de cada empresa. Antes de mais nada, né, que eu comentei que você assumiu ali a presidência da ANVE, queria que tu explicasse um pouquinho o que que é a entidade. Bom, a entidade é uma entidade com mais de 55 anos de serviços prestados. A gente acredita muito no associativismo, no cooperativismo, que também é uma herança, né, trazida pelos nossos antepassados e que busca soluções comuns para problemas que muitas vezes pode ser e pode ter a mesma solução, um problema que ocorre lá na menor cidade que faz parte da nossa associação, que é a cidade de Doutor Pedrinho, com praticamente 5 mil habitantes, de que Blumenau, a maior cidade dentro da nossa associação, com mais de 350 mil habitantes, né? Então, soluções conjuntas. Hoje, a Associação dos Municípios do Vale Europeu, ela compreende 14 municípios, são mais de 810 mil habitantes dentro dessas 14 cidades, que tem uma extensão territorial, se pegarmos no estado de Santa Catarina, corresponde a nem 5%, né, da extensão territorial do nosso estado de Santa Catarina, mas que economicamente representa mais de 10,7% de toda a economia catarinense, e que tem um PIB superior a 11% de tudo que representa no estado de Santa Catarina. Então, a gente sempre faz questão de mencionar também a região do Vale Europeu, ela não exporta só bons produtos por conta das empresas que aqui estão instaladas, né? Ela exporta também bons resultados, ela exporta uma economia realmente diversificada e ela merece também ter um olhar mais sensível por parte de demandas, né, que já são alvo durante muitos e muitos anos
de busca de soluções por parte do governo do estado, por parte do governo federal, né, por parte dos nossos representantes, seja a nível estadual, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, né, e que a associação ele tem também essa incumbência de fazer com que esses municípios possam ter uma voz mais ativa, estarem consorciados, estarem juntos, né, para buscar essas soluções, que são muitas, né? Se a gente mencionar aqui questões como infraestrutura, mobilidade urbana, segurança pública, né? A questão cada vez mais recorrente das nossas cidades, que é a questão da defesa civil, né? Mas a gente não pode esquecer da questão de saúde e de educação, que são questões essenciais e que a gente precisa, né, do apoio desses entes federativos que estão acima, né, da responsabilidade dos municípios, até porque a gente sabe que a distribuição em relação aos recursos, ela é errada, né, no nosso país. A gente tem que, muitas vezes, recorrer a entes federativos como o Estado, como o governo federal, para buscar recursos que não deveriam nem ter saído aqui das nossas cidades, né? Então, a nossa distribuição tributária, ela não premia realmente as cidades que fazem por si só uma economia pujante, como a gente tem aqui a região do Vale Europeu. Hoje que assunto acaba sendo assim a pauta mais urgente para a associação? Olha, acredito que infraestrutura é uma grande problemática do nosso estado de Santa Catarina e ainda mais aqui na região, né, do Vale Europeu. A gente coloca a questão da BR-470 como realmente uma marca negativa. É inadmissível, né, que uma região tão próspera, com tantas pessoas, né, mais de 800 mil habitantes e com uma economia tão pujante, tem ainda que conviver com uma rodovia que não presta segurança, que não dá condições, né, para o escoamento da produção, uma ligação importante de uma região produtiva com a questão dos portos, dos aeroportos que estão aí na região litorânea, né? E uma obra que se arrasta, né, durante muitos e muitos anos. Ela está hoje recebendo recursos, de fato, a gente nunca fica contente, né, com o andamento da obra. Gostaríamos que ela fosse mais rápida, né, que ela já estivesse pronta. E também a cobrança por parte da Associação de Municípios não para por aí. Até porque a conclusão desse trecho de Navegantes até Indaial da BR-470, ela realmente traz um alento, mas hoje ainda tem municípios da nossa associação, como o Rodeio, Ascurra e Apiúna, que estão fora desse processo de duplicação da BR-470. E a gente sabe também a importância da continuidade dessa obra de Indaial a Campos Novos, né, pegando a região aí do Alto Vale, que também é uma região próspera, de muitas empresas, e que isso também impacta, né, na questão turística, de nós interligarmos essas regiões importantes, seja o nosso Médio Vale, seja o Alto Vale, seja também com a ligação direta da BR-101 com a região litorânea, né? Então, essa obra é uma das mais importantes no quesito infraestrutura e a pauta da associação, né? Ela também busca a solução de estradas e de rodovias estaduais que cortam, né, os nossos municípios, além da questão da infraestrutura de cada cidade que tem as suas questões particulares, mas também, né, não deixando outras questões de extrema importância, como a segurança pública, né, como eu já mencionei aqui, a saúde. A nossa região não tem hoje um hospital regional público, né? A característica aqui são de hospitais filantrópicos que prestam serviço de relevância e que a gente defende que realmente haja a questão da meritocracia, né? Premiando realmente hospitais que prestam serviços para o Estado e que, através da prestação de serviços, merecem ser recompensados. Então, é isso que a gente defende em relação à política hospitalar também do Estado de Santa Catarina e outras pautas, né, como eu já mencionei aqui anteriormente, educação, né, e tantas outras questões
que a região aqui merece, né, ter essa atenção mais voltada por parte do governo do estado, por parte do governo federal. Uhum. Voltando ali para a pauta de inovação, né? A ANVI parte do princípio da integração desses municípios, né? São 14 ao todo. E eu queria que tu avaliasse primeiro um pouquinho do ecossistema de inovação desses municípios, principalmente, né, que não são de Blumenau, mas que têm seus ecossistemas em desenvolvimento ainda, porque também são cidades, de qualquer forma, mais jovens. E em segundo, eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa integração da ANVI com o Centro de Inovação através do programa Conecta ANVI. Então, como tem beneficiado aí as cidades que, através dos embaixadores, né, elegem pessoas que possam levar um pouco mais essa cultura de inovação para as suas cidades. Assim como a nossa associação de municípios, ela tem a sua sede aqui em Blumenau, né? O Centro de Inovação, ele representa também toda a nossa região do Vale Europeu. Então, essa sinergia, esse entrosamento, esse trabalho junto aos outros municípios, ele é muito importante. A gente fica feliz de hoje poder estar à frente da associação e dizer que todos os municípios que têm o Centro de Inovação de Blumenau aqui como base estão já desenvolvendo, né, seus ecossistemas. Todas as cidades possuem já uma gama de embaixadores, né, que lá nas suas cidades desenvolvem essa cultura de inovação, desenvolve também ações pertinentes de acordo com cada atividade, né, que muitas vezes numa cidade é mais voltada para esse setor, em outras voltada para um setor mais específico, né? E dentro dessa realidade de cada município, também esses embaixadores, com o apoio aqui do Centro de Inovação de Blumenau, têm um papel importante para desenvolver não só a característica do empreendedorismo, que já é forte, né, na nossa região e nas nossas cidades, mas também cada vez mais a cultura da inovação. E a cultura da inovação que não pare por aí, né? Então a gente tem a concepção e tem realmente enxergado a necessidade de que a gente desenvolva já lá, né, nas nossas escolas, né, essa cultura da inovação, do empreendedorismo, com apoio e parcerias com entidades também do terceiro setor, né, com entidades acadêmicas, né? Eu acho que a questão do ecossistema todo, da forma como ele foi concebido, fazendo essa análise conjunta, né? Através da iniciativa privada, empresários, poder público, entidades acadêmicas e o terceiro setor, ele tem tudo para trazer bons resultados para as nossas cidades. Na ANVI, todos esses eixos, né, academia, sociedade, estão representados ou é algum mais de nomeação? É, Como todos os, funciona? todos os setores estão representados. Obviamente que os embaixadores não é uma imposição, então, Uhum. nas cidades hoje onde tem essas pessoas que, de forma voluntária, né, se colocaram à disposição para representar os ecossistemas, em cada cidade, mas a importância de cada ente estar representado, né? Uhum. Seja alguém ligado ao terceiro setor, ao movimento acadêmico, à iniciativa privada e também, né, à questão pública. Uhum. Então, fazer essa junção de esforços para que também cada um busque na sua atividade, na sua entidade ou nas pessoas que representam, né, esse ajuntamento de ideias para que a gente desenvolva nas nossas cidades a questão do ecossistema. Sim, e falando em números, né? Ano passado o programa Conecta Anvi fez 53 reuniões, 17 eventos e impactou diretamente 764 pessoas em 11 municípios da região do Vale Europeu, que de qualquer forma, né, é um impacto enorme, considerando que anteriormente não vinha sendo feita uma ação nesse sentido, né? Quais os impactos desses números na tua avaliação? O que precisa melhorar? O que tem de plano para esse ano? Eu acredito que é uma crescente, né? Cada vez mais
tendo agora essa estrutura é, montada em cada município, fomentada, né, por líderes, embaixadores que representam cada um o seu setor, cada vez mais o surgimento de parcerias, de eventos, desmistificar também essa questão da inovação. A gente sabe que existem barreiras a ser quebradas, né, principalmente em atividades onde que as pessoas muitas vezes vê a questão da inovação como uma questão financeira muito alta, né, para implementar a tecnologia, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes são questões simples, né, de você, por exemplo, na atividade agrícola, né, de você implementar inovações na atividade agrícola, muitas vezes sem baixo custo, que vai melhorar muito, né, a qualidade do produto, vai melhorar a questão da mão de obra, que a gente sabe que está cada vez mais difícil, né, em setores que realmente a questão impacta e se faz necessário. Então, essas barreiras precisam ser quebradas. E aí volto também a frisar. A gente tem uma a cultura empreendedora, mas também uma questão que muitas vezes essas pessoas acabam sendo mais difíceis, né? Não de serem dobradas, mas de entenderem a necessidade também de buscar soluções conjuntas para melhorar o fluxo de processo das suas empresas, da sua atividade, que pode ser uma grande empresa, pode ser uma atividade com um ou dois funcionários, que pode ser uma empresa de tecnologia, mas que pode ser uma empresa, né, que esteja na atividade agrícola ou qualquer outro mecanismo. Sim. E para a gente finalizar, eu queria que tu falasse um pouquinho dos teus planos à frente da Ambi esse ano. Bom, a gente vai continuar fazendo a cobrança dessas questões que falamos, que é a grande pauta de reivindicações por parte da Associação de Municípios do Vale Europeu, que a gente busque ter mais vez e voz em quem realmente pode vir a solucionar os problemas que hoje são uma realidade da nossa região, aqui do Vale Europeu, como a questão da infraestrutura, né? Que está posta aqui, da BR-470, mas várias outras questões. A questão da segurança pública, Ana Paula. Hoje, a nossa região do Vale Europeu, ela possui um dos menores contingentes de policiais militares e policiais civis do estado de Santa Catarina. Uma região que é premiada pelos bons índices, né, em relação à segurança pública, e não pode fazer com que isso, de repente, acabe se perdendo ou acabe piorando para depois ter que correr atrás do prejuízo, né, que é muito mais custoso e muito mais difícil. Então, o que a gente defende, é uma das pautas também dentro da nossa associação, é que realmente haja recomposição ao longo de vários anos que a nossa região teve perdas em relação ao efetivo policial, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, para que a gente continue tendo esses bons índices e essa essência em relação à segurança pública da nossa região. E estaremos cobrando, né, por parte de quem tem a responsabilidade perante isso, seja do Estado ou seja do governo federal, no que diz respeito à obra da 470, que é uma rodovia federal, e questões também relacionadas à defesa civil. A nossa região, pelas suas características geográficas, ela é uma região suscetível a questões de enchentes, pela sua questão de ser cercada por morros, né? Muitas delas, como Timbó, é um vale, né? Então, cercada por morros. A gente tem essa questão também de deslizamentos e a gente precisa buscar soluções que não vão acabar com o problema, por exemplo, de enchentes, mas que vão minimizar, né? Que vão trazer um alento, que vão trazer uma segurança maior para as nossas cidades e para as pessoas que convivem nelas. Então, essa busca de soluções, ela se faz necessária todos os dias e é uma pauta defendida pelos prefeitos, prefeita, que fazem parte da nossa associação de municípios.
Além do mais, a gente tem um trabalho também que está sendo desenvolvido, foi pauta também de gestões anteriores, que é o planejamento estratégico para dentro da nossa associação de municípios, para que a gente tenha realmente um norte do que é importante, do que é essencial para o crescimento sustentável da nossa região do Vale Europeu. Obras de infraestrutura, fortalecimento do turismo, tecnologia e inovação, saúde, educação, obras que perpassem, né, a questão municipal ou até regional, mas obras que realmente impactem positivamente a região aqui do Vale. Assim como outras regiões desenvolveram e foram buscar recursos internacionais para obras de grandes volumes financeiros que são necessários, né, para a melhoria da mobilidade urbana, por exemplo, da nossa região. Eu sempre falo da questão do que a gente pode vir a ter benefícios, por exemplo, com um sistema de transporte integrado, né, que hoje é uma dificuldade das nossas regiões. As pessoas não têm a cultura, principalmente nas pequenas cidades, de utilização do transporte coletivo, até pela oferta de horários restritos, né? E que também esse transporte não é integralizado. Então, muitas vezes, tem que ficar indo de ponto em ponto, de rodoviária, para pegar, e não existe uma possibilidade de um transporte regionalizado. É uma das questões que eu mencionei aqui, mas que seria um ganho muito grande, né, onde a pessoa daqui a pouco poderia ter a possibilidade de pegar um ônibus em Timbó e vir até Blumenau, ou até Pomerode, ou Indaial, de uma forma regionalizada, né, e não ter que ir até a rodoviária de cada município, pegar ou aguardar uma outra linha quando tiver essa disposição, para fazer esse translado aqui dentro da nossa região do Vale Europeu. E até, né, questões que a gente vê aí a realidade de outras regiões e principalmente de países, né, fora aqui do Brasil, né, de VLT, de outras tecnologias de transporte, que eu acho que num futuro, isso eu não estou falando daqui a 5, 10 anos, mas estou falando daqui a 20, 30 anos, possa ser uma realidade também para a nossa região. De fato, é uma pauta interessante. Quero agradecer teu tempo, prefeito. Muito obrigada pela entrevista e por participar do 3º episódio do Economia SC Podcast. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, de nós falarmos de temas tão importantes para o fortalecimento da nossa região do Vale Europeu, e também deixar um convite aqui falando em inovação, em ecossistema. Timbó aí irá receber um evento, né, que é o Dia Mundial da Criatividade, nos dias 19, 20 e 21 de abril. Né? Então, são várias palestras, são várias possibilidades das pessoas virem também saber um pouquinho mais, né, do que tem por dentro toda essa questão, né, de ecossistema, de inovação, de tecnologia, né, e se apresentar também na busca de soluções, né, para o fortalecimento da nossa região aqui do Vale Europeu. Então fica o convite, né, nas plataformas digitais aí da Prefeitura. Logo mais a gente deve ter informações também em relação à programação do evento, e mais uma vez a gente agradece o espaço aqui nos concedido. Obrigado. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast, uma parceria entre Economia SC, Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Até o próximo!